Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos especial de Halloween. Se você me conhece já do meu outro canal, você sabe que eu amo Halloween. Mas eu vou deixar essa parte do divertido do Halloween, maquiagem, cenários, decoração e tudo mais pro meu outro canal. Então se você gosta disso, você pode me seguir lá, vou deixar aqui na descrição, mas é só procurar Renata Quadros, acho que você vai achar. Ano passado eu fiz 31 vídeos de Halloween, todos os dias tinha vídeo no canal, então também se você quiser maratonar, vou deixar a playlist aqui embaixo, lá vai ter maquiagem, histórias de Halloween, decoração de Halloween, receita de Halloween, nossa, eu já nem lembro de tanta coisa que eu fiz. Mas neste canal aqui a gente vai ter um especial de Halloween no mês de outubro inteiro. Eu quero trazer 2 vídeos na semana aqui pra vocês, vai ser na segunda-feira e na quinta-feira. Porque alguns casos de Halloween, né, que aconteceram no Halloween, não são tão extensos para que eu faça, assim, esses vídeos que eu estou acostumada aqui de mais de uma hora e meia de vídeo. Então, eu resolvi trazer esses casos aqui, mesmo que sejam mais curtinhos, mas daí 2 vídeos na semana para vocês não brigarem comigo. Agora que a introdução já ficou gigantesca, vamos para o primeiro caso do nosso especial aí de Halloween aqui no Recontando Casos. E o caso que eu vou contar pra vocês, eu acredito que seja o mais famoso de Halloween. Assim, sempre quando você vai buscar algum true crime de Halloween, vai cair nesse caso. Por isso que eu quis trazer ele por primeiro. E porque ele mexe com uma coisa que é muito legal no Halloween, que são os doces. E a forma como os doces são envolvidos nesse caso é o que deixa tudo mais terrível ainda. O caso de hoje é sobre The Candyman, ou o homem que matou o Halloween. A família O'Brien era uma família típica americana. Eles viviam em Deer Park, no Texas, e o pai, Ronald O'Brien, era um oculista e também trabalhava como diácono na igreja batista ali do local. A mãe, Diane, era dona de casa e passava a maior parte dos dias dela cuidando das crianças. E as crianças eram Timothy, de 8 anos, e Elizabeth, de 5. As crianças também tinham um comportamento ali, uma vida bem normal, elas passavam a maior parte do dia na escola, quando elas voltavam, elas dividiam ali o que tinha acontecido com os pais, elas gostavam também de brincar ali na rua, de brincar com os vizinhos, e à noite jantavam com a família, dividiam aí as experiências do dia, dormiam para começar tudo de novo no dia seguinte. Eles eram muito amigos da família Bates, que também era uma família típica americana. O Jim, que era o pai dessa família, ele morava com a sua esposa e seus 2 filhos, Mark e Kim. E os 2 pais dessa família, eles eram muito amigos porque eles, assim, vivenciavam experiências da vida na mesma época, né? Os filhos foram mais ou menos na mesma época, então eles tinham quase as mesmas idades, e tudo o que eles iam conquistando na vida ali era mais ou menos na mesma época, e isso aproximava muito as 2 famílias. As crianças também eram muito unidas, elas brincavam o tempo inteiro juntos, né, os Bates com os O'Brien, então era como se fosse ali uma grande família. O Halloween estava chegando e, obviamente, as crianças estavam frenéticas para poder sair à noite para pedir doces, né? Era algo que elas esperavam o ano inteiro. O Halloween é muito popular lá nos Estados Unidos. Inclusive, você pode saber mais sobre isso, toda a história do Halloween, no meu outro canal, como eu falei. Então, dia 31 de outubro de 1974, a família O'Brien estava jantando e as crianças estavam muito empolgadas ali, comendo tudo muito rápido, porque elas queriam sair logo para pegar doces. E elas estavam animadas também porque dessa vez o pai ia junto, né? O Ronald, ele não era assim muito super participativo nas coisas do Halloween, mas nesse ano ele tava bem feliz de ir junto. E eles preferiram ir na região mais da casa do vizinho dele, que eu mencionei pra vocês, o Jim Bates. Porque lá, assim, era uma vizinhança mais amigável, as casas eram mais juntinhas, tinha mais gente que participava do Halloween, então eles preferiram ir nessa localidade ali, mais próxima da casa do Jim. A noite, assim, não parecia muito promissora, porque parecia que ia começar a chover logo, assim. Então, por isso que também que as crianças estavam muito empolgadas em ir logo e tentar pegar doces antes que a chuva chegasse. Inclusive, o Ronald, né, ele até ofereceu umas capas de chuva para as crianças, mas elas não queriam, porque afinal elas estavam fantasiadas, então elas não queriam estragar essa fantasia. Mas ele, né, pegou uma capa de chuva para ele e um guarda-chuva e saiu
todo mundo junto, né? Os 2 pais e as 4 crianças. E era assim, aquele esquema, né? As crianças indo muito rapidamente mais na frente, todas mais animadas, mais frenéticas, querendo cada vez mais doces. E os 2 pais iam um pouquinho mais para trás, conversando sobre a vida, conversando sobre as famílias, o que estava acontecendo no momento, mas acompanhando as crianças, né? Eles só ficavam um pouquinho mais para trás. As crianças, elas nem chegavam assim quase a parar nas casas, elas simplesmente chegavam na porta, batiam, pegavam os doces e já saíam. Elas nem queriam conversar com ninguém, elas só queriam os doces. Tudo tava indo super bem nessa noite de Halloween, ainda não estava chovendo e as crianças já estavam com uma quantidade de doce assim bem grande. E eles tinham andado ali mais ou menos umas 2 ou 3 quadras, né, no local, não tinham andado assim grandes distâncias. E eles chegam numa casa aonde as luzes estavam apagadas. Normalmente, as luzes apagadas quer dizer assim, não temos doce ou não veio incomodar a gente porque nós não estamos participando aí do Doces e Travessuras. Eles ficam meio intrigados com aquela casa, assim, eles até chegam a dar uma espionada, mas as crianças já falaram, não, vamos pra outra casa, essa daí não deve ter doce, então vamos pra outra. E o Jimmy também vai atrás junto com as crianças. Porém, o Ronald, ele decide dar mais uma olhadinha na casa, assim, ele achou um pouco estranho, então ele fica pra trás ali, dando uma espionada na casa. Passam-se alguns minutos e o Ronald alcança ali o restante do pessoal e eles voltam a caminhar juntos. O Ronald disse que não tinha nada suspeito na casa e, na verdade, ele mostra um baita de um doce para as crianças. Na verdade, eram vários doces bem grandes. E ele ainda faz um comentário do tipo, alguém realmente gastou dinheiro aí no Halloween. Aparentemente, ele tinha conseguido falar com as pessoas daquela casa e tinha conseguido doce com eles. Esses doces eram chamados de Pixie Stick. Eu nunca vi esse doce aqui no Brasil. Ele é como se fosse um canudo. E dentro desse canudo, ele tem um açúcar, que ele pode ser assim, bem doce ou aquele azedinho, tipo aquelas balinhas azedinhas assim. E daí você abre esse canudo e vira esse pozinho na boca e aquilo, né, coisa meio azedinha, meio docinha e as crianças adoram. E o modelo que ele tinha conseguido era um modelo grande assim. Era maior do que o normal, não era assim pequenininho ou um tamanho médio, era realmente grandão. O Ronald tinha 5 desses doces, 5 desses canudos. Ele entrega um para cada criança e o restante ele acaba entregando para um menino que ele avistou na rua que ele conhecia da igreja. O nome do menino era Harry. Ele chega pro Harry e pergunta como é que tinha sido a coleta de doces. O Harry também estava com bastante doce na sacolinha dele. E ele pergunta se ele quer aquele doce. O Harry, obviamente, aceita e ele dá o 5º doce pro Harry. As crianças ainda foram ali em mais umas 2 ou 3 casas. Só que daí começou realmente a garoar, né? E como elas já estavam com muitos e muitos doces, elas resolveram finalizar a noite e voltar para casa. Eles voltam para casa do Jim Bates, né? E ali estavam as 2 esposas conversando. Eles se despedem e vai cada um para sua casa. No caminho de volta ali para casa dos O'Brien, a Denine, eu acho que eu falei o nome dela errado no começo, né? Acho que eu falei Diane, mas é Denine. Ela fala pro marido que ela precisa fazer umas coisas antes de voltar para casa. Eu, infelizmente, não descobri exatamente o que ela iria fazer nesse momento, mas volta para casa apenas o Ronald e as 2 crianças. E, na verdade, o Ronald, ele nem perguntou, assim, nem questionou pra esposa o que ela precisava fazer, porque ele tava tão cansado, né, da noite de Halloween, que ele só queria entrar pra descansar. Os 3 estão ali em casa, né, o Ronald e os 2 filhos, e o Timothy, ele pede pro pai que ele quer comer alguns doces que ele conseguiu ali na noite. De início, o Ronald sabia que não seria uma boa ideia, que a Denine provavelmente não iria gostar disso, né, até porque a gente sabe o efeito que o açúcar faz nas crianças e eles precisavam dormir. Mas era Halloween, o filho pediu mais algumas vezes e o Ronald resolveu ceder. E óbvio que o Timothy pegou o maior doce que ele tinha conseguido naquela noite e era o Pixie Stick que o pai dele tinha conseguido. Ele não conseguiu abrir o canudo assim de início, então o pai ajuda ele a abrir e ele vai pro quarto pra saborear esse doce aí em paz. Só que quando o Timothy colocou, né, aquele pó na boca, ele sentiu um gosto muito estranho, porque normalmente, como eu falei, o Pixie Stick, ele é pra ser bem doce, um doce meio azedo assim. E na verdade estava muito, muito amargo. Na hora, assim, ele pensou que poderia estar estragado, alguma coisa, mas quase que imediatamente, enquanto ele estava tentando descobrir o que era aquele sabor,
A boca do Timothy ficou muito, muito seca e a garganta também começou meio que a arranhar e ele começou a tossir muito, muito violentamente. Aquele pó tava meio que queimando a garganta do Timothy e ele já não conseguia mais nem falar direito e ele correu pedir ajuda do pai. O pai, no desespero, ele vai até a cozinha e pega um suco pra dar pro filho. Esses tipos de suco assim, tipo o Tang, né? Lá era o Kool-Aid, aqui é mais ou menos o Tang. Mas quando ele bebeu aquele suco, parece que piorou, a tosse começou a piorar. E o Timothy começou a reclamar também de muita, muita dor no estômago. Então já não era mais só aqui na garganta, começou a doer realmente o estômago, a barriga. Tinha alguma coisa de muito errado com aquele doce. O Timothy começou a vomitar. Ele vomitava muito e ele reclamava muito, muito da dor que ele estava sentindo. Qualquer coisa que o pai tentava fazer não adiantava, nada amenizava aquilo que o Timothy estava sentindo. Ele começa a chorar muito, então o pai coloca ele na cama e liga para a ambulância, porque ele não estava conseguindo fazer o filho se acalmar e nem saber exatamente o que estava acontecendo ali. Quando a ambulância chegou, eles não tinham mais muito o que fazer. O Timothy foi encontrado na cama com uma espuma branca saindo da boca e, infelizmente, ele estava sem vida. Timothy perdeu a vida na noite de Halloween de 74, menos de 1 hora depois de ter comido aquele doce. A mãe, a Denine, ela chega em casa e recebe essa notícia e ela fica desesperada. Ela fica muito sem entender o que aconteceu e ela não conseguia acreditar que em menos de 1 hora ela tava com o filho dela e tava tudo bem, tava todo mundo feliz e agora ela não tinha mais o filho com ela. A irmãzinha mais nova, a Elizabeth, ela não entendeu muito o que estava acontecendo ali, ela via que tinha uma movimentação, mas realmente ela era muito novinha para saber que o irmãozinho dela tinha partido. A polícia foi chamada, né, pra ver o que tinha acontecido, porque não era uma ocorrência normal, ainda mais num dia de Halloween. E logo eles pegam o corpinho do Timothy pra fazer alguns exames médicos e tentar entender o que tinha acontecido. Os médicos já de início percebem que na boca do Timothy saía um cheiro, né, um aroma, digamos assim, muito específico de amêndoas. E esse cheiro é muito característico da pessoa que ingere o cianeto de potássio. E agora eles sabiam que não era uma coisa misteriosa de Halloween que tinha acontecido, e sim, era um assassinato. A polícia interroga o pai, né, o Ronald, para saber o que tinha acontecido naquela noite. E ele conta que ele tinha saído, né, com as crianças para pegar doces e que o filho começou a passar mal depois que ele comeu aquele doce, o Pixie Stick. O cianeto de potássio é um pó branco. E o açúcar dentro daqueles canudinhos do Pixie Stick também é branco. Então, para os policiais era meio que óbvio que aquilo ali tinha sido adulterado e pela similaridade ali dos pós, né, e não iam chamar tanta atenção assim. E eles perceberam também que esse doce estava fechado por um grampo e não como é feito assim na empresa mesmo do Pixie Stick, que é um fechamento assim térmico, né, como se fosse assim, o plástico é derretido e aquilo ali sela, então você só consegue abrir realmente cortando e tudo mais. E eles perceberam que esse doce estava fechado com um grampo, como eu falei. Então era mais óbvio ainda que aquilo ali tinha sido adulterado. E foi por isso também que o Timothy teve dificuldades de abrir o doce, né? Porque ele tava com um grampo muito bem fechado. Na verdade, em algumas fontes eu vi que até tinha mais de um grampo e ele não conseguia tirar. Então por isso que ele pediu ajuda pro pai. A polícia rapidamente quer coletar todos os Pixie Sticks que o Ronald conseguiu aquela noite e eles vão atrás, né, das crianças que estavam com esses doces. Felizmente, eles conseguem já de cara encontrar os 3 outros Pixie Sticks que estavam ali nas crianças da família que saíram aquele dia pegar doces, né, que era a irmãzinha do Timothy e os 2 filhos lá do Jimmy Bates. Nenhum deles tinha sido aberto. E eles tinham que pegar o Pixie Stick daquela criança que o Ronald entregou, né? Que era um conhecido ali da igreja. Eles chegam na casa dos pais do Harry, avisam o que tá acontecendo. Os pais entram em desespero. Eles acham onde estavam ali a maioria dos doces que o Harry tinha pego na noite e o Pixie Stick não tava ali. Eles começam a procurar pela casa, eles não acham, então eles decidem ir pro quarto do Harry. E quando eles chegam lá, o Harry tá deitado. Nessa hora, todo mundo entrou em pânico, né? Porque a dúvida era se ele tinha comido ou não o Pixie Stick. Mas, felizmente, quando eles se aproximam do Harry, eles veem que o Harry estava dormindo e ele estava com o Pixie Stick na mão, fechado. Porque ele não conseguiu abrir os grampos que estavam lacrando o doce.
A polícia começa a examinar todos esses doces e eles percebem que o doce, ele foi provavelmente retirado um pouquinho do pó, né, do doce realmente que tinha dentro e colocado o cianeto, né, o pozinho de cianeto. E que mais ou menos tinha nesse doce uns 5 centímetros de pó de cianeto, né? Então é bastante, gente. 5 centímetros é mais ou menos isso aqui, né, dentro daquele canudinho. O que é extremamente aterrorizante de pensar, porque ia ser a primeira coisa que ia cair na boca da criança, que foi o que aconteceu com o Timothy, né? Elas iriam abrir e já derrubar aqueles 5 centímetros de cianeto dentro da garganta, enfim, e foi o que aconteceu com o Timothy. Só que o Timothy, ele nem chegou assim a comer uma grande quantidade disso. Na verdade, ele pegou assim menos da metade do que tinha ali naquele doce. Mas a quantidade que ele comeu era suficiente para matar cerca de 2 a 3 homens adultos. Então, imagina o que fez com a criança. A quantidade que foi colocada no Pixie Stick era suficiente para matar cerca de 4 a 5 homens adultos. Então, era muito cianeto que tinha ali. A polícia precisa urgentemente achar, né, a pessoa que fez isso com os doces, que tava querendo matar as crianças no dia do Halloween. O Ronald, ele tava muito em choque com a morte do filho, né, e ele não conseguia, assim, exatamente lembrar com clareza o que ele tinha feito na noite, aonde ele tinha ido, mas depois de algumas conversas ele consegue dar uma descrição detalhada da casa aonde ele pegou esses doces. A polícia sabia que eles não tinham andado por muitos e muitos lugares ali, né, no bairro, então não seria difícil de achar essa casa. Só que eles não conseguiam achar a casa. Eles passavam na rua, repassavam, davam 1000 voltas e não conseguiam achar as características que o Ronald tinha dito. Eles falavam novamente com o Ronald, ele passava de novo as características para ver se batia e eles não conseguiam achar essa casa. O Ronald, ele sempre dizia assim que a noite tava meio que com névoa, né? Parecia que ia chover, que ela não era uma noite clara e as casas também elas estavam enfeitadas, então assim ali nesses dias seguintes já não tava mais tudo igual, então ele poderia ter se confundido. E fora que ele tava realmente muito traumatizado com tudo que tinha acontecido, né? De ver como que foram os últimos momentos ali do filho dele. Então a polícia decide que é melhor que o Ronald vá junto com eles, né? Tentar achar essa casa e o Ronald vai. Eles andam ali por algumas ruas e tudo mais e o Ronald consegue identificar a casa onde ele pegou esses doces. A polícia achou melhor levar o Ronald para casa para que ele não tivesse ali naquele momento para interrogar as pessoas dessa casa. Então eles levam novamente o Ronald para casa dele e voltam para essa casa para tentar falar com quem mora ali. Eles batem na porta e logo eles são atendidos e quem atende é o dono ali da casa, né? Ele era um controlador de tráfego aéreo. Então, logo eles atendem, ele recebe a polícia. A polícia entra na casa, ele foi super educado também com a polícia e ele é questionado de o que ele tinha feito ali na noite de Halloween. Ele falou que na noite de Halloween ele não estava em casa porque ele teve que trabalhar no aeroporto, então ele não estava em casa e quem estava em casa era só a mulher dele e a filhinha. Inclusive, ele falou que ele voltou perto da meia-noite só pra casa. E daí os policiais questionaram por que a casa estava apagada, né? Já que a mulher e a filhinha estavam dentro da casa. E nisso, a esposa falou que eles tinham apagado as luzes porque realmente eles não tinham doces ali, não tinham mais doces. Então, eles apagaram para não precisar ficar falando para as pessoas que... eu não tenho mais doces, acabaram os doces. Então, eles apagaram as luzes. A polícia ficou um pouco desconfiada dessa história, então eles vão até o aeroporto onde esse homem trabalhava, mas eles conseguem confirmar realmente que ele ficou trabalhando lá até o horário que ele disse que ficou. Vários colegas de trabalho conseguiram confirmar todos os passos dele naquela noite. Então, nessa hora, a polícia começou a achar um pouco estranha a história do Ronald. Porque se a esposa disse ali que eles não tinham doces, que eles não estavam atendendo ninguém, né, então... não fazia muito sentido o Ronald dizer que os doces vinham daquela casa. E fora que o Ronald já tinha, né, dado ali algumas versões diferentes, dizendo que não lembrava, depois ele lembrava, às vezes que ele falou as características da casa que não eram exatamente as características da casa, né? Então a polícia começou a ficar desconfiada do Ronald, né, o pai do Timothy. Nesse meio tempo, ali na comunidade, era um local que todo mundo se conhecia, né? Todo mundo sabia da vida de todo mundo. E a polícia recebe um telefonema de uma pessoa que trabalha na companhia de seguros.
Essa pessoa ligou para a polícia porque ela estava um pouco desconfiada de um comportamento ali de um cliente deles. Ela achou assim um comportamento um pouco suspeito. E esse cliente era Ronald O'Brien. E o que eles estavam achando estranho é que o Ronald, no dia seguinte, na manhã seguinte, inclusive, que o filho dele havia perdido a vida, ele estava ligando para a companhia de seguros para saber quais eram os procedimentos que ele tinha que fazer para receber o seguro que ele tinha no nome do Timothy. Vejam bem, o Halloween tinha sido numa quinta-noite. Na sexta de manhã ele estava ligando para a companhia. Como se isso já não fosse estranho o suficiente, a gente tem que pensar também que pai faria um seguro para um filho tão pequeno. Eles começaram a investigar a vida financeira do Ronald e eles descobriram que ele estava praticamente falido. Ele tinha grandes dívidas de casa, do carro, ele estava praticamente quase perdendo tudo. Ele tinha também diminuído a parcela do seguro que ele tinha para ele, para a esposa, e aumentado o valor ali do prêmio, né, do seguro que a gente fala, dos filhos, tanto da Elizabeth quanto do Timothy. Ele fez esse aumento da parcela do seguro dos filhos em 2 momentos, assim, meses e dias antes de acontecer tudo isso com o Timothy. E no final de todos esses aumentos, ele ganharia mais ou menos cerca de $60 mil por cada filho, se os filhos morressem. Nesse ponto aqui, eles vão questionar a Denine, né? Se ela sabia desses seguros, se ela estava de acordo com tudo isso, porque era realmente tudo muito estranho. A polícia já chega abrindo o jogo, falando que eles suspeitam do Ronald, que eles acham que foi ele que envenenou os doces e que ele fez isso por causa de dinheiro, já que eles estavam passando por dificuldades e o filho tinha um seguro aí que ele poderia receber. E a polícia fica, assim, até surpresa, porque a Denine começa a dizer várias outras informações. Ela fica muito chocada com tudo isso que a polícia tá dizendo pra ela, e ela diz que ela não sabia de nenhum seguro feito pros filhos, que na verdade ela sabia que o Ronald já tinha tentado algumas vezes conseguir dinheiro de seguro, assim, fazendo algumas tramóias e tudo mais, pra conseguir alguma grana com isso. Aquela coisa assim, fingir um acidente de trabalho, fingir um acidente de trânsito pra conseguir algumas indenizações com isso. Ela também disse que nos últimos 10 anos o Ronald não conseguia parar emprego nenhum. Ela disse que ele teve mais de 20, 30 empregos nos últimos 10 anos e ele sempre era demitido por causa de alguma fraude, alguma negligência, e em algumas vezes ele também foi acusado de roubo. A Denine também começou meio que a desabafar ali com os policiais, porque ela disse que ela tinha muita pressão em cuidar das crianças, assim, sozinha, porque o Ronald não ajudava em nada, então ela tentava fazer o melhor possível ali pra criar os filhos, né, mas que realmente ela sentia essa pressão de estar fazendo tudo sozinha, enquanto o marido ficava nessas falcatruas aí, não conseguia parar emprego nenhum e tudo mais. E ela também disse que o Ronald nunca tinha demonstrado nenhum interesse no Halloween, a não ser exatamente naquele ano de 74. Então, para a polícia já era o suficiente para decretar a prisão do Ronald, e eles fazem isso, eles acreditavam que realmente ele fez tudo isso por causa de questões financeiras, e eles acreditavam que eles tinham um caso bem sólido. Eles começam a questionar todas as pessoas que tinham algum tipo de envolvimento com o Ronald, né, que conhecia o Ronald de trabalhos e até, assim, alguns cursos e coisas que ele fez, e várias coisas foram surgindo disso. Algumas pessoas falaram que ele tinha realmente um interesse meio incomum sobre envenenamento, assim, quantidades, quanto tempo leva, toda essa parte. Ele fazia perguntas do tipo assim, quanto tempo leva para um animal X morrer do veneno X, sabe? Ele ficava questionando essas coisas. Algumas pessoas de trabalhos que ele teve falaram que foram questionadas por ele, perguntando onde que ele poderia conseguir um cianeto, onde que compra, e inclusive ele tinha uma amizade com uma pessoa da indústria química que também foi abordada por ele, porque ele queria literalmente comprar cianeto dessa pessoa, e ela disse que não tem como comprar, porque na empresa onde ela trabalhava só vendia em quantidades muito, muito grandes. Essas pessoas que eram questionadas pelo Ronald, né, sobre tudo isso, elas, na hora, assim, elas achavam estranho, mas elas não achavam que fosse, né,
escalonar para algo desse nível que estava sendo aqui no caso. Então elas não davam muita bola. Só depois que foi acontecendo isso que elas começaram a ligar os pontos. Eles vão para casa do Ronald para investigar mais, para tentar achar pistas, e eles encontram no porão uma tesoura suja com o pozinho branco lá do cianeto. Eles também encontraram anotações, assim, de várias dívidas que ele tinha, né? Tudo que ele estava devendo, e o total batia exatamente com o valor ali do seguro. Demorou cerca de 6 meses para começar o julgamento do Ronald. Esse tempo aí ele ficou preso, né? O julgamento começou na corte do Texas em maio de 75. E não foi um julgamento muito fácil, apesar da polícia ter certeza que ele tinha feito, mas eles não tinham, assim, provas muito específicas, né, físicas, além da tesoura. Por exemplo, eles não tinham descoberto aonde ele tinha conseguido o cianeto, né? Se eles tivessem conseguido isso, talvez até ficasse mais fácil. Mas eles disseram que a ideia inicial do Ronald era envenenar as crianças e parecer uma tragédia aí aleatória de Halloween, até porque já tinha acontecido coisas parecidas de doces envenenados e, assim, até gilete dentro de maçã, essas coisas assim. Então ele achou que fosse cair no meio disso. Só que, pro azar do Ronald, só o filho dele comeu aquele doce, né? E as outras crianças não quiseram. Então toda a atenção foi pra ele. E como eu falei, eles não tinham, né, a origem do cianeto, mas eles tinham aquela tesoura que tinha o pó ali, né, que foi usado para adulterar o doce que o filho comeu. Então eles conseguiram ligar o Ronald a isso. E em junho de 75 o veredito foi dado. O júri demorou menos de 1 hora para decidir que o Ronald era culpado e ele foi condenado à cadeira elétrica. O Ronald tentou, de todas as formas, revogar essa decisão e dizer que ele era inocente, que a polícia não tinha as provas suficientes para ele. Ele nunca confessou. E em 31 de março de 1984, o Ronald foi executado com uma injeção letal, já que aqui nesse ano a cadeira elétrica havia sido extinta por ser muito desumana e uma morte com tortura. A polícia, ela nunca conseguiu saber aonde ele conseguiu o cianeto, assim, foi um mistério que nunca foi desvendado. Com 39 anos, antes de morrer, Ronald disse suas últimas palavras: "O que está prestes a acontecer em alguns momentos está errado. No entanto, nós, como seres humanos, cometemos erros e erros. Esta execução é um desses erros, mas não significa que todo o nosso sistema de justiça esteja errado. Portanto, eu perdoo a todos os que de alguma forma participaram da minha morte. Além disso, a quem ofendi de alguma forma durante meus 39 anos, oro e peço seu perdão, assim como perdoo a quem me ofendeu de qualquer maneira. E eu oro e peço perdão a Deus por todos nós, respectivamente, como seres humanos. Aos meus entes queridos, estendo o meu amor eterno. Para aqueles próximos a mim, saibam em seus corações que eu amo a todos. Deus abençoe a todos e que as melhores bênçãos de Deus sejam sempre suas. Ronald C. O'Brien. PS. Durante meu tempo aqui, fui bem tratado por todo o pessoal." Durante a execução do Ronald, cerca de 300 pessoas acompanharam do lado de fora, gritando e comemorando. Algumas pessoas aplaudiram, algumas pessoas levaram doces para distribuir ali, e ficavam gritando doces ou travessuras. Então, assim, realmente foi algo bem comemorado pela sociedade quando ele foi executado. A família Bates, que é aquela família que eu mencionei no início, que era bem amiga deles, eles ficaram muito chocados com tudo isso. Primeiro porque o Timothy era como se fosse filho deles também, né? Eles ficaram muito tristes com isso. E também porque o Ronald tinha tentado tirar a vida dos filhos dele também, né? Porque se elas tivessem comido aqueles doces, elas teriam o mesmo destino do Timothy. Na verdade, ele poderia ter tirado a vida de 5 crianças naquela noite, né? Dos 2 filhos dos amigos dele, dos 2 filhos dele e de uma criança aleatória que ele encontrou na rua, que ele conhecia da igreja. E também porque eles eram muito próximos realmente, né? O Jim, ele tratava o Ronald como o melhor amigo dele, eles eram muito próximos, eles dividiam muitas coisas, então foi um choque. A família Bates nunca mais saiu pra comemorar o Halloween, assim, eles falavam que eles simplesmente não conseguiam sair pra pegar doces nem nada. E na região ali também demorou muito pro Halloween voltar ao normal.
Imagino, né? Com uma tragédia dessa, assim, você fica chocado por muito tempo. A Denine, logo que ela soube, assim, que o marido era culpado, ela pediu o divórcio. Ela também, obviamente, ficou muito abalada com aquilo, né? Era filho dela e ela jamais achava que o marido fosse fazer alguma coisa contra os filhos. Ela casou novamente e esse novo marido dela assumiu a Elizabeth como filha dele. E a Elizabeth, ela viveu, assim, crescendo, sabendo que escapou de uma tragédia. A mãe conta que no início, quando ela era muito novinha, ela ainda perguntava sobre o pai, queria ver o pai, porque ela não tinha noção, né, do que o pai tinha feito. Mas à medida que ela foi crescendo, a Denine foi explicando para ela quem era o pai dela, o que tinha acontecido, e ela nunca mais quis saber do pai, assim, ela nunca mais perguntou sobre o pai, enfim. E tanto a Denine quanto a Elizabeth conseguiram, né, depois de toda essa tragédia, ainda ter uma vida feliz. Se eu não me engano, até eu li numa fonte que a Elizabeth também, né, se casou e teve filhos, enfim, elas conseguiram viver aí depois da tragédia de alguma forma. Eu acho que é muito fácil pra gente encarar esse caso como se fosse realmente uma lenda de Halloween, assim, até porque aconteceu já há algum tempo atrás, e também porque parece uma história que a gente contaria, assim, pra uma criança, pra ela ter medo, pra ter cuidado na hora de pegar os doces e tudo mais. Mas isso realmente aconteceu, né? O que é muito triste. E eu vi em algumas fontes o vizinho, né? O Jim Bates falando que ele ficava muito irritado na época porque as pessoas ficavam dando atenção pro Ronald, né? Ficavam assim ali fazendo cobertura sobre a sua execução, o que ele estava falando, o que ele deixava de falar. Ficavam muito curiosos em cima dele. E que, de certa forma, deixavam ele famoso, né? E esqueciam do Timothy, que foi um menino de 8 anos que morreu com uma espuma branca na boca, tendo convulsões, vomitando, chorando muito, porque ele comeu um doce. Então ele falava que ele queria que as pessoas lembrassem disso, assim, do sofrimento que foi desse menino. E não ficassem ali, de certa forma, glamourizando o Ronald, né, que fez toda essa barbaridade. Assim, eu achei bem forte isso que ele falou, porque às vezes isso acontece mesmo, a gente acaba esquecendo da vítima, e nesse caso a vítima foi o filho dele, né, gente? A gente não vamos esquecer disso. E tem duas coisas que eu fico me perguntando nesse caso, que eu não achei em lugar nenhum. Eu quero saber o que vocês pensam. Uma é que, será que o Timothy realmente pediu o doce pro pai, ou seu pai ofereceu pra ele? E se esse foi o caso, será que ele ofereceu pra Elizabeth também? É óbvio que ela não vai lembrar, porque ela era muito pequenininha, mas talvez ela tenha negado o doce, né? Porque acredito que a ideia dele seria fazer a mesma coisa com os dois filhos. E outra coisa que fica na minha cabeça é onde ele escondeu esses doces enquanto ele levava, né, as crianças pra pedir doce nas casas. Porque não achei em lugar nenhum, né? Só dizia que ele tinha levado um guarda-chuva e a capa de chuva. Então, será que ele escondeu dentro do guarda-chuva? Será que ele deixou em algum lugar na vizinhança? Mas eu acho isso um pouco provável. São coisas que eu fico me questionando e eu não achei em nenhum dos vídeos que eu assisti, nenhum dos textos que eu li. O que vocês acham, né? Ele provavelmente escondeu em algum lugar, porque eram doces grandes, gente. Vocês viram na foto aí, eram doces bem grandes. Então foi algo muito, muito planejado, né? O que se torna mais sinistro ainda. Enfim, é isso pro caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter vídeo na quinta-feira de novo, então eu espero vocês lá em mais um vídeo aí de Halloween no Recontando Casos, nesse mês de outubro. Especial, 2 vídeos por semana, tá bom? Gente, se inscrevam no canal, chama um amiguinho pra se inscrever, pra gente crescer essa família aqui, eu poder aumentar as coisas no canal, poder ter mais coisas, mais vídeos, enfim. E é isso. Até quinta-feira. Tchau!